Você já jogou um jogo de terror que parecia estar realmente amaldiçoado? Aquele que mesmo que você desligasse o seu console e o seu computador, parecia que ele continuava na sua cabeça? Pois é, em 2001, a Tecmo lançou um jogo que fazia exatamente isso. Fatal Frame é um dos jogos que não importa quanto tempo passe, ele continua assustador. Existe algo no clima, na ambientação, algo como ele conduz a atenção que é simplesmente atemporal. Mesmo revisitando esse jogo, eu ainda sinto que tem algo de diferente nele. É um desconforto constante, uma sensação de algo te observando o tempo inteiro. Mas como que surgiu essa ideia? Por que a câmera fotográfica é sua única arma? E por que esse jogo é um dos mais citados como os mais assustadores de todos os tempos na história dos jogos? E será que ele é realmente inspirado em uma história real? Antes de começar a falar mais do desenvolvimento, eu preciso falar sobre isso, que é sobre o seu título. Assim como Resident Evil veio pra cá como Resident Evil e não Biohazard, a gente teve algumas mudanças em alguns jogos japoneses dessa época, e Fatal Frame acabou sendo um deles. Zero no Japão, Project Zero na Europa, ou Fatal Frame, como foi nomeado nos Estados Unidos, passou pelo renomear do Ocidente. Nessa época, era comum as franquias passarem por esse renomear muito envolvido ao marketing, sendo que Zero é um título que dá bem mais medo. Mas como dito, isso aconteceu com alguns títulos da época, a gente tem que lembrar que é ali começo dos anos 2000 e é um ocidente com outra cabeça. Por mais que eu gostaria muito de chamá-lo de Zero, a gente sabe que o que popularizou mais o jogo aqui pro ocidente, e provavelmente foi o que chegou em mim, foi Fatal Frame, então a gente vai tratá-lo como Fatal Frame nesse vídeo. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o gênero Survival Horror ganhava força, criando até pequenos subgêneros dentro desse. Podemos citar alguns como o dito Resident Evil, Dino Crisis, Silent Hill, Clock Tower e Parasite Eve, com diversos tipos de inimigos e tramas, mas muito ainda inclinados para uma influência ocidental, incluindo empresas asiáticas que já haviam feito jogos com esse conceito. Mas a gente não esperava que nessa época teria um jogo que teria essa proposta tão diferente. Um jogo que foca na cultura japonesa e no horror japonês. Fatal Frame crescia na vontade de dois jovens devs, chamados Makoto Shibata e Keisuke Kikuchi. A ideia surgiu no final dos anos 1990 a partir da colaboração entre ambos com passagem pela série Deception, da Tecmo. Inclusive, eles até proporam fazer uma ambientação diferente no Deception, no caso do 2, mas a Tecmo não acatou, mas eles tiveram a possibilidade de fazer um jogo solo. A proposta era criar um jogo de horror puro, que se diferenciasse dos títulos ocidentais ao mergulhar profundamente no folclore japonês, misturando medo, melancolia e estética tradicional. O líder criativo Shibata teve algo que eu acho muito particular, que foi as suas experiências sobrenaturais na sua infância. Ele liderou o projeto muito inspirado nessas experiências e também por alguns sonhos que ele tinha em casas assombradas. Eu não sei se isso se caracteriza sonho, eu acho que é mais pesadelo, mas ele tirou muitas coisas dos envoltos dessas experiências. A escolha da câmera obscura foi muito particular nesse ponto, pois veio dessa vontade de querer capturar o medo e também capturar as almas dos espíritos, e não somente como mecânica do jogo, mas como algo de crenças japonesas ou asiáticas no geral. Foram tentados outros tipos de armas, como os talismãs, flechas mágicas, atordoar com tochas, ou até mesmo encher um medidor de medo para habilitar uma mecânica de grito, que afastaria os fantasmas. No entanto, eles queriam criar essa mecânica de combate bem original, e inclusive funcionou, que o diretor criativo sentia que outros jogos de terror não tinham. E eventualmente a equipe foi conquistada pela ideia da câmera, que forçaria os jogadores a confrontar o seu medo e ver o inimigo de perto. E eu queria pontuar que isso é bem legal. O jogo ele foi vendido sendo baseado em um folclore real, em um local do mundo, e a gente já vai falar sobre isso, pode tirar o dedo do teclado,
a gente já vai falar. Mas as histórias são inspiradas em histórias de fantasmas que os devs e os diretores tiveram possibilidade de viver. E isso dá uma camada muito específica ao jogo. Algumas inspirações mais diretas que acabaram impactando Fatal Frame é Monster Hunter de Daishiro Morohoshi. Não é um mangá que tem a intenção de ser 100% assustador. Ele faz uso de antigas crenças japonesas sobre pessoas que cruzam para o mundo espiritual, que teve uma forte influência na tradição de Fatal Frame. E The Haunting, de 1963, que os criadores referem-se a uma atmosfera de escuridão confortável, quando a casa mal assombrada passa de um lugar de terror para um espaço onírico onde a heroína se sente à vontade. E algo que Fatal Frame não peca é na sua ambientação. Uma mansão japonesa, construída com atenção histórica, feita para te deixar desconfortável com o que não vê, o terror invisível. O jogo aposta muito no medo do invisível, com corredores vazios, sons sutis e aquela sensação constante de que tem algo te observando. A direção de arte usou filtros granulados e tons apagados, inspirados nos filmes japoneses dos anos 70. Já o som foi projetado com tecnologia estereofônica, trazendo barulho de todos os lados para te colocar no centro do medo. O combate também foge bastante do convencional, como a gente disse, é a câmera e como ela funciona. Você basicamente tem que enfrentar o fantasma. Quanto mais perto você estiver dele, melhor para você conseguir bater nele. Foca em enquadramentos estratégicos e fantasmas com padrões únicos. São mais de 65 encontros diretos e 45 encontros passivos, deixando bem claro que você não está sozinho. A história mergulha muito no horror japonês clássico, mas vai além. Cada fantasma tem uma tragédia por trás. Isso influencia diretamente no jeito como eles se comportam. O objetivo não é só dar susto, é fazer você sentir o peso daquilo. É medo sim, mas também empatia. A protagonista icônica Miko é criada para criar uma tensão diferente. Ela tem muito do shintoísmo em si, com cabelo longo, colar espiritual e roupas que remetem à pureza. Até a forma como ela sobe as escadas foi pensada para manter o suspense. É uma personagem frágil, realista, e é isso que faz você sentir medo junto com ela. O processo de criação teve os seus perrengues. Eles demoraram muito para definir uma protagonista também, além do próprio título do jogo que passou por várias alterações até eles chegarem no Zero, que contém uma grafia japonesa que remete muito ao projeto dito. Fantasmas e espíritos. Mas o conceito de Zero não foi à toa, eles queriam muito que fosse um nada e algo ligado aos fantasmas. O jogo ele foi exibido na Tokyo Game Show e também foi lançado em dezembro de 2001 para PlayStation 2. Seu primeiro lançamento foi no Japão, depois ele foi lançado em março de 2002 na América do Norte. A versão europeia também chegou nesse ano, em agosto, e foi publicada pela Wanadu. Logo em sequência, a gente também teve a versão de Xbox. Fatal Frame impressionou, mas ei, será que ele realmente dava medo? Desde sua capa até a sua primeira visualização do jogo, todo mundo sabia que era um jogo de terror. E todo mundo estava muito curioso para conseguir ter acesso a esse jogo. Mas eu queria ressaltar um pouquinho que isso varia um pouco do jogo que você vai jogar esse jogo, tá? Assim como Resident Evil, que tem o seu icônico e cômico No, Don't Go, a gente também tem algumas questões com Fatal Frame. Não é uma dublagem péssima, mas é uma dublagem um pouco deslocada e datada, que tem uma certa peculiaridade. Isso não vai mexer na sua experiência, mas pode ser que você dê algumas risadinhas. Apesar disso, a essência do medo continua ali. A dublagem japonesa, ela transmite uma questão muito mais crua e envolvente. Muito porque as performances apresentadas na versão japonesa são muito voltadas a isso de ser introspectivo, contidas e intimistas. Mas a gente já vai voltar nessa questão dos sons, mas vamos falar da gameplay e como que inicia esse jogo.
Com uma campanha que gira em torno de 7 a 8 horas, Fatal Frame, ambientado em meados de 1986, nos apresenta um universo que mistura elementos sobrenaturais com folclore japonês, de forma densa e sombria. A história começa com Mafuyu Hinazaki, um jovem aspirante a folclorista que decide investigar o paradeiro do seu mentor. Uma pequena correção aqui que Mafuyu pode ser um folclorista ou um jornalista. O renomado escritor Junsei Takamine. Takamine havia desaparecido misteriosamente após iniciar uma pesquisa sobre a lenda da mansão Rimuro, um local cercado por rumores sobre rituais macabros, mortes inexplicáveis e aparições fantasmagóricas. Mafuyu parte para lá com um objeto de valor inestimável: a câmera. Sim, a câmera obscura que a gente falou anteriormente, herdada por sua família. Ela possui a capacidade de revelar e interagir com presenças espirituais, permitindo que o portador veja o que está oculto aos olhos humanos, e até mesmo enfrente aquilo que normalmente não poderia ser combatido. Enquanto Mafuyu se adentra mais nesses corredores da mansão, ele vai vendo que os boatos não eram só boatos, e eu acho que era até mais do que isso. Espíritos inquietos, presos ali por traumas e tragédias passadas. Eles começam a surgir. Em pouco tempo, ele é envolvido por uma presença sombria e simplesmente desaparece, sem deixar qualquer rastro. Esse primeiro momento do jogo, que é uma apresentação bem simplória, também é o background que a gente está se metendo, mas também algumas mecânicas que a gente já tem a apresentação direta. Como o uso inteligente da câmera fixa, que a gente já viu em outros jogos Survivor Horror nessa época, mas dessa vez tem uma premissa que pode ser muito mais inteligente, porque o jogador está constantemente em desvantagem visual. Então, é muito fácil colocar um bicho atrás da gente. E também a maneira como o jogo ele aborda o medo, de uma forma muito sutil e atmosférica. Mas não fica só por isso, a gente sabe que a gente tem outra protagonista, que é a Miko. 2 semanas após o desaparecimento de Mafuyu, a sua irmã mais nova, Miku Hinazaki, preocupada com o sumiço do irmão, decide ir atrás dele por conta própria. Miku e Mafuyu são muito próximos. Como filhos únicos, perderam os pais cedo e construíram um vínculo profundo de apoio mútuo. いつの頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。Eu não tenho irmãos, mas eu não sei se eu me enfiaria numa mansão assombrada pelo meu irmão. Deixa aí nos comentários se vocês fariam isso pelo irmão de vocês. Miko foi guiada por pressentimentos ao entrar na mansão. Ela estava decidida a encontrá-lo. Lá, ela encontra a câmera de Mafuyu e a partir desse ponto, começa a enfrentar e vivenciar os mesmos horrores que o irmão enfrentou. Fatal Frame é muito conhecido pela sua câmera obscura e nesse momento do jogo a gente é apresentado como utilizá-la. Claro, a gente sabe que serve para os fantasmas, mas também serve para resolução de puzzles, também a gente encontrar itens, entradas escondidas, é tudo de um pouco. A câmera obscura tem muitas questões. No primeiro jogo é muito apresentado isso com a experiência dos jogadores, que a câmera ela tem uma questão muito arcaica, tanto por limitações técnicas, quanto eles realmente queriam entender como que funcionaria isso no primeiro jogo. Mas depois, com que o tempo foi passando, eles foram melhorando de acordo com o jogo. Mas na minha opinião, a câmera obscura ela funciona muito bem. No primeiro jogo, ela tem os seus pontos, claro, mas ela é tenebrosa do seu jeito e ela dá medo do seu jeito também. O dano causado é muito maior quando o fantasma ele tá bem perto de você, então, como dito, é uma experiência muito íntima e muito assustadora também. Inclusive, é uma sacada muito boa, porque você vai ter que encarar ele assim, bem de frentão de você, não tem muito o que fazer, você vai ter que literalmente encarar esse medo. Outro ponto que merece destaque, tá falando sobre isso, é o design dos fantasmas, que eu acho eles irados. Especialmente quando a gente vê eles da lente da câmera. Como dito, é algo bem tenebroso. E quando eu digo tenebroso, não é algo ruim, é tenebroso de bizarro, macabro, é a estética. Cada entidade tem sua própria movimentação, aparência e comportamento. Alguns se aproximam lentamente, outros surgem de forma abrupta. A sensação de imprevisibilidade está sempre presente. O seguinte é o wiki The Lost Village, bem dedicada a Fatal Frame e que documenta muito bem. Aparentemente há de 100 a 110 fantasmas que se diferem, sendo alguns exclusivos da versão do Xbox.
Tipo, eu acho impressionante ter esse tanto de inimigos pra um jogo dos anos 2000. Os pontos de salvamento no primeiro jogo são uma câmera simples montada em um suporte. Essa câmera brilha em azul na maior parte do tempo, mas muda pra vermelho e fica inutilizável se um espírito estiver por perto. Fatal Frame não foca muito nessa questão de sustos, mas sim nessa questão de observação. Você está nessa sensação de desconforto, é ser incômodo. Você tem que estar se sentindo incomodado. A trilha sonora, quase inexistente, contribui muito para isso. Muitas vezes, tudo que se ouve são os passos da Miku, a sua respiração acelerada ou o som distante de uma porta se abrindo sozinha. E falando em detalhe curioso, o jogo ele tem um easter egg bem característico dele, que inclusive aparece em outros jogos. Experimenta deixar a tela pausada assim ou sem fazer nada durante alguns momentos. Esse tipo de easter egg é para manter o jogador sempre em alerta. Você não vai poder sair para fazer um lanchinho. Outro ponto que também reforça isso, o sistema de noites deixa tudo mais denso e deixa a gente muito mais imerso no que é o jogo. Acho também engraçadinho como cada ato tem inclusive uma thumbnail ao se iniciar. Eu acho bem dramático. A cada nova noite, o clima se torna mais aterrorizante. Os fantasmas mais agressivos e o passado da mansão começa a se revelar com mais intensidade. Além do prólogo jogado com a Fuyo, e cada uma delas aumenta gradualmente a tensão, a dificuldade dos inimigos e a densidade da história. Conforme as noites passam, os combates ficam mais desafiadores, os encontros com espíritos mais frequentes e os sustos vão ficando mais agressivos. O jogo faz questão de te mostrar que o tempo tá passando, mas não exatamente ao seu favor. Outro detalhe que sempre pega os jogadores de surpresa, mas é muito interessante de se ver, que é como a mansão ela consegue te punir. Se você explorar demais ou se perder nos corredores da mansão, o jogo ele vai fazer algumas gracinhas com você. Espíritos que você já derrotou podem reaparecer, exigindo mais recursos para vencê-los novamente. E como todo Survivor Horror, os recursos são bem escassos. Além disso, poucos itens no jogo brilham. Tinta amarela hoje não. Ou indicam claramente uma interação. A exploração precisa ser bem minuciosa, você fica realmente imerso nisso para procurar os itens. Você vai precisar examinar móveis, estátuas, buracos, estantes, decorações, tudo que parece apenas parte do cenário. Isso aumenta a dificuldade e reforça a imersão, já que muitas das informações essenciais estão escondidas, esperando só que o jogador seja mais atento. Fatal Frame sempre te coloca nesse envolto de confusão. O que vai vir em sequência? Falando um pouco sobre a mansão Rimuro, realmente acho incrível como eles trouxeram arquitetura nesse jogo. E quando eu digo também nessa questão de aspecto cultural, eu não tô falando de característica de tipo você vê que é japonês, mas algo muito intrínseco da própria cultura mesmo. A gente vê móveis, rituais diários, coisas reais de gerações. A gente consegue ver isso muito visivelmente em Fatal Frame e na mansão que é ambientado. Fizeram muito bem isso nesse ponto. Nas minhas pesquisas eu vi que eles foram muito assertivos em trazer realmente a cultura e aspecto do Japão em cada detalhe desse jogo. A mansão parece reagir à sua presença, ficando mais viva ou mais amaldiçoada a cada noite. É nesse contexto que a Miko vai entendendo o que aconteceu naquela mansão, tanto anteriormente quanto com Takamine e seus assistentes. Eles estavam na mansão para estudar um ritual ancestral chamado Ritual do Estrangulamento, um dos rituais mais perturbadores presentes na mitologia do jogo. A tradição consistia em escolher uma donzela do santuário, ainda criança, isolá-la do mundo por anos e depois sacrificá-la brutalmente com cordas amarradas aos seus membros. Uma forma de conter um mal espiritual conhecido como The Malice. Esse ritual, no entanto, ele falhou no último ciclo. Era necessário que fosse uma donzela. No caso, a escolhida foi a Kyrie, e essa que acabou se apaixonando por um homem que acabou quebrando a sua pureza espiritual. Isso contaminou o ritual e libertou The Malice, selando o destino de todos na mansão. Os fantasmas, que hoje assombram os corredores, são vítimas diretas dessa falha. Pessoas consumidas pelo ódio, pela dor e pela culpa. Meio pesado.
Miko encontra pistas, fragmentos de diário, fitas de áudio e até aparições interativas que revelam em pedaços a narrativa completa. Essa forma bem fragmentada de contar a história deixa o jogador muito curioso para entender como tudo isso se conecta no final. Em determinado momento, ela descobre que Kiri, agora um espírito vingativo, meio que está em busca de Mafuyu, mas a sua motivação não é ódio, e sim uma obsessão emocional, um desejo de ter aquele que se aproximou demais do seu sofrimento. Assim, os destinos de Kiri e Mafuyu se entrelaçam de forma trágica e perturbadora. A gente vai dar uma otimizada aqui no tempo e a gente vai ocultar alguns detalhes da história, só pra gente falar um pouquinho mais, mas conte aí o seu momento favorito de Fatal Frame, qual momento aí te deu mais sustos, o que você gosta tanto desse jogo. Quero ler aí nos comentários. Por ser um jogo relativamente curto em relação aos jogos atuais, Fatal Frame é muito direto ao ponto, ele não enrola em narrativa. Em apenas algumas noites dentro da mansão Rimuro, toda a verdade e história é revelada. Conhecemos o passado, vemos o presente, entendemos qual aquela tensão que a gente está envolvido e a gente teme pela vida de Miku. O jogo tem esses atos, como dito, as noites, e eles são muito redondos em questão de começo, meio e fim, e dá sempre vontade da gente continuar jogando para saber mais sobre aquilo. E para quem gosta de final alternativo, Fatal Frame tem 2, mas eles são bem sutis, é mais a questão da mensagem que eles passam. E a versão de Xbox traz o dito final verdadeiro, que adiciona mais uma camada ao desfecho da história. E o que as pessoas acharam do horror de Fatal Frame? Em 2001, quando Fatal Frame estreou no Japão, ele vendeu cerca de 42 mil cópias, o que garantiu ao jogo uma representatividade nos 300 jogos mais vendidos do país daquele ano. Já na Europa, a versão para PlayStation 2 teve uma recepção mais modesta, com cerca de 12 mil cópias vendidas. Apesar do número bem discreto do jogo, afinal ele não tinha nem batido 100 mil vendas direito, na época a gente já tinha jogos que vendiam na casa do milhão, inclusive com Survivor Horror, ele teve um desempenho muito bom no ocidente, muito bom mesmo. Mas eu não encontrei exatamente esse número que é dito como surpreendente, mas estipula-se ali nas minhas pesquisas que ficou entre 70 a 100 mil cópias vendidas no ocidente, na América do Norte. Algo que é atribuído por mais consumo de cultura japonesa nessa época e também a procura de filmes de terror japoneses, como O Chamado. Teve também algo muito forte nesse marketing, que é o que eu acho que a grande maioria clicou nesse vídeo, que é a frase que aparece em Fatal Frame no seu menu e também na sua capa, na versão dos Estados Unidos, baseado em uma história real, que é na realidade um truquezinho. Basicamente, os americanos criaram uma creepypasta para vender que a história de Fatal Frame foi baseada em algo real. Tinham como criar esse rumor que havia uma mansão assombrada de fato no Japão, mas na realidade não tinha. E isso acabou impulsionando sim as vendas no ocidente, porque isso dá curiosidade. Será que é um jogo amaldiçoado mesmo? E no Japão, pode ser que algumas pessoas que gostem mais do jogo e procuram mais a fundo saibam dessa lenda, mas em si não é tão conhecido no Japão. A própria Tecmo falou que não tem nada a ver com esse boato, mas o marketing funcionou. E eles falaram que não se responsabilizam por nada disso. Em termos de recepção, Fatal Frame foi muito elogiado por todos os cantos, tanto pelas pessoas que jogavam porque sentiam medo, é um jogo que dá medo, quanto pela crítica especializada. Alguns pontos que foram criticados do jogo é em relação a ele não ser tão intuitivo, a câmera e os seus controles serem um pouco travados e a velocidade da Miku. Tanto que na versão de Xbox dos Estados Unidos, a Miku ela teve a sua velocidade alterada, ela corre um pouco mais rápido. Não passando pano, mas já passando, Fatal Frame consegue alinhar essas coisas também com o terror. Fica muito mais difícil e muito mais imersivo para você se esforçar para conseguir sair dali. Enfim, Fatal Frame não é só um jogo de terror, não mesmo. É um registro sensível de dor, luto e rituais e tradições que ecoam além da vida. Ele não grita para te assustar. Ele sussurra. Ele não corre atrás de você literalmente com monstros, mas ele te apresenta histórias mal resolvidas, com ecos do passado que ainda sangram no presente. Mais do que fantasmas, são aqueles sentimentos presos na mansão Rimuro. É o amor que se transforma em obsessão, a culpa que demora a morrer, é o medo
do esquecimento. Poucos jogos conseguiram traduzir isso com tanta delicadeza e também com tanta força. Fatal Frame é aquele jogo que não precisa de muito para te deixar desconfortável, porque ele entende que o verdadeiro terror mora no silêncio, no vazio e às vezes no clique de uma câmera. Fatal Frame foi um jogo que eu tive acesso de uma forma muito inusitada. Foi vendo um vídeo de easter eggs do Heitor Games quando eu era bem pequena. Então eu tenho um carinho bem especial por esse jogo. Além do que, Fatal Frame tem uma fanbase muito feminina e eu acho que isso é bem legal, porque as personagens servem muito cante, elas têm design muito legais e bonitos. Então, muito obrigada a todas as meninas que pediram Fatal Frame aqui no canal, inclusive a minha amiga Sai. Beijo, Sai. E caso eu deixei alguma coisa escapar nesse vídeo, por favor, fique à vontade de trazer nos comentários, eu vou adorar ler de verdade, algo que eu tenha deixado escapar também, então fique à vontade de trazer nos comentários. E agora vamos aos membros do canal. Muito obrigada, Chamate, Clips do COD Mobile, Mr. Crazy Kun, Light FX, Linho Links, Fabrício Franco, Wellington Olívio, Dali, Isadora Brandini, Big Boss, Viane Zushira, Rony Mesquita, Arthur Alves e Nico. Inclusive, se inscreva no canal da Nico, que ela também fala sobre jogos, tá? E claro, Rizoraki, que se tornou-se membro exatamente no dia dessa gravação. Então, muito obrigada também, Rizoraki. Enfim, gente, muito obrigada por todos que estão se tornando membro aqui no canal. Eu quero muito estar trazendo coisas novas aqui e, enfim, os membros têm também prioridade para pedir vídeos, então fiquem à vontade para pedir vídeos aqui no canal, para a gente também trazer outros jogos em live e também fiquem na guarda para reviews desses jogos. Bom, gente, é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário, tornar-se membro aqui no canal, caso seja uma possibilidade, e me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!